eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo a disciplina Fundamentos da Saúde e Segurança do Trabalho. Nesta aula, vamos dar continuidade à aula anterior do tópico 1, Histórico da Segurança do Trabalho, e agora vamos falar do aspecto histórico no Brasil. Vamos lá? Até os dias atuais. Desde 1891, no Brasil, nós tivemos uma preocupação prevencionista, que teve início com uma lei que tratava sobre a proteção do trabalho dos menores em 1891. É bastante antigo e a gente vem de um processo também mundial da Revolução Industrial, e nesse processo da Revolução Industrial, o Brasil também começou-se a desenvolver várias ações para justamente proteger os seus trabalhadores. Em 1919, com a Lei 3724, foi criada a primeira lei brasileira sobre acidente de trabalho, onde prezava aos trabalhadores que sofressem acidentes alguns benefícios específicos. Aqui ao lado nós temos uma figura responsável pela Greve Geral de 1919, um período posterior, e nesse processo da Greve Geral de 1917, os trabalhadores eles estavam um pouco não resguardados e exigindo, obviamente, aí seus processos de trabalho, de segurança, remuneração adequada e também de jornada de trabalho adequada. Isso culminou também com essa primeira lei relacionada a acidente de trabalho. Nós temos aí do período a partir de 1930 a Era Vargas, que vai até 1945. Nesse período é um período bastante importante para a história dos trabalhadores no Brasil, porque nesse período Vargas começou a instituir aí vários direitos relacionados ao trabalhador que temos até hoje. Nesse processo, nós tivemos também um aumento da população urbana vinda da área rural. Então, um êxodo rural que proporcionou também aí um aumento dessa população urbana nesse período da Era Vargas. As importações elas foram reduzidas, existia aí também um processo de crise mundial, principalmente relacionado ao café, e o processo relacionado à Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, reduzimos as importações e aumentamos as exportações. Para a gente aumentar o que a gente vai exportar, a gente tem que produzir mais. E nesse sentido, começou-se a aquecer a economia aos aspectos lá relacionados à Segunda Guerra para fornecimento, principalmente de matéria-prima e materiais para outros países. Em 1941, nós tivemos aí vários empresários que fundaram no Rio de Janeiro a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Lá em 1941, essa associação ela ajudou a fomentar vários outros aspectos que culminaram lá em 1943 também, com um apoio do governo, literalmente sancionada pelo governo, a consolidação das leis do trabalho, que temos até hoje, com várias atualizações a partir desse período, as leis e os direitos relacionados ao benefício do trabalhador. Colocamos um exemplo que é até mesmo aqui ao lado, que é a carteira de trabalho que temos hoje, que surgiu a partir de 1943 com a consolidação das leis do trabalho. Em 1953, o Decreto-Lei 34.715, ele instituiu a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, que hoje nós temos as CIPATs. Nesse sentido, começou-se a ser realizada em novembro, a partir do quarto ano, e nesse sentido todas as indústrias estavam realizando semanas e campanhas de prevenção aos trabalhadores para evitar doenças ao trabalho e também acidentes de trabalho. Também em 1953, a Portaria 155, ela regulamentou a organização das CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Porém, ainda não no aspectos como temos hoje, como você verá nas próximas aulas. Porém, já existia um aspecto preventivo de trabalhadores com algum treinamento e orientação justamente para ajudar na fiscalização do cumprimento da legislação. Em 1960, a Portaria 319 regulamentou o uso de equipamento de proteção individual, e aí nós temos o advindo dos equipamentos de proteção individual para o âmbito dos trabalhadores. Em 1966 foi criada a Lei 5.161, que estabeleceu principalmente a instituição da Fundacentro, que foi uma fundação justamente para atuar em pesquisas e também elaboração de materiais para que fossem divulgados literalmente para os trabalhadores essas pesquisas e também as ações de protocolos e normas relacionadas às ações preventivas de segurança do trabalho. Nós temos em 1967 também a Lei 5.316, que trouxe até o atual seguro de acidente de trabalho. Evandro, o que é o seguro de acidente de trabalho? É o seguro para os trabalhadores que estiverem expostos a atividades especiais, que a gente conhece hoje como aposentadoria especial. Então ele surgiu há tanto tempo atrás, em 1967, porém pouco tempo depois vieram aí várias outras alocações relacionadas a isso.
Então, em 1976, nós tivemos a sexta lei de acidente de trabalho que identifica doença profissional, sinônimo aí de doença do trabalho e também sinônimo que equipara algumas situações de acidente de trabalho. Em 1972, um decreto-lei 7.086 que estabeleceu a Política Nacional de Valorização do Trabalhador. Então, a partir daí, tivemos uma política maior no âmbito do governo para todos os trabalhadores no Brasil para um aspecto preventivo relacionado ao trabalho. A portaria 3.237 do Ministério do Trabalho, lá em 1972, ela criou o Serviço de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. É o que temos o atual SESMIT. Então, a partir de 1972, nós tivemos o SESMIT, já existia uma CIPA, já existia CIPATES também. Esses âmbitos preventivos começaram a gerar mais demandas, que em 1972 surgiu a obrigação de SESMIT, porém existiu a demanda de trabalhadores para compor esse SESMIT. E foi um divisor de águas para a área de segurança do trabalho no Brasil. Em 1974, foram iniciados os cursos de formação para profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Em 1977, modificou-se o capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, intensificando esses aspectos preventivos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Atualizou-se também a CIPA para um aspecto bem mais encorpado como temos hoje. E nesse sentido, as demandas também por profissionais começaram a existir ainda mais. Em 1978, no Brasil, foi criada as normas regulamentadoras do trabalho a partir da portaria 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho, onde foram criadas 28 normas regulamentadoras de uma vez. E essas normas elas foram instituídas justamente para promover a prevenção e também a capacitação dos trabalhadores para evitar acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Em 1979, em virtude da carência de profissionais para compor o SESMIT, houve uma resolução número 262, que regulamentava a criação de cursos específicos para trabalhadores dessas áreas, priorizando então os trabalhadores para compor o SESMIT. Em 1983, nós tivemos a portaria 33 da norma regulamentadora 5, que instituiu os aspectos da CIPA e também incluiu nela os riscos ambientais, como a gente tem hoje, risco físico, químicos e biológicos. A partir de 1995, com a Lei 7.410, oficializou-se a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, que é a especialização do engenheiro do trabalho, e a categoria do profissional técnico de segurança do trabalho, que é você, que atua até hoje no SESMIT nas empresas. Somente em 1987, através de um parecer do MEC, foi estabelecido um curso de formação para o técnico. Antes ele era chamado de inspetor de segurança. A lei de 1986, 7498, instituiu a enfermagem no Brasil, e aí surgiu o técnico de enfermagem e também auxiliar de enfermagem, que compõe hoje também o SESMIT. Em 1986 ainda, a lei 9.235, ela regulamentou a categoria do técnico de segurança do trabalho, que antes era chamado de inspetor de segurança, não tinha uma formação, agora ele tem uma formação específica, um escopo de formação com um curso técnico envolvido. Em 1990, o quadro do SESMIT, lá na NR4, ele foi estabelecido para compor, então, de engenheiro, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Em 1991 surge as leis relacionadas aos aspectos previdenciários, então a Lei 8213, ela estabeleceu o conceito legal de acidente de trabalho, que você vai aprofundar em próximas aulas, e também de trajeto, lá nos seus artigos de 19 até o 21. E lá no artigo 22 também estabeleceu a obrigação da empresa de comunicar os acidentes de trabalho aos órgãos governamentais. Em 1994, a NR9 passou a ser chamada Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que antes era chamado de Riscos Ambientais somente. Em 2001 entra em vigor a Portaria 458, que fica proibir o trabalho infantil no Brasil. Então, como você vê, o aspecto foi evolutivo no Brasil em um curto período de tempo e existe uma vasta legislação protegendo os trabalhadores. Em 2009, o termo ato inseguro ele é retirado do item 1.7 da norma regulamentadora número 1, porque gerava grandes conflitos, principalmente na cabeça do empregador. Ele achava que qualquer acidente que acontecia poderia ter
acontecido por um ato inseguro. Então isso saiu da legislação justamente para evitar esses conflitos. E como você verá nas próximas aulas, o acidente de trabalho existe por diversas causas, e essas causas são raízes, literalmente. Você vai abordar e conhecer melhor esses aspectos. Então, antes da alteração, era muito fácil rotular os acidentes de trabalho simplesmente como ato seguro e não buscar as causas específicas. Em 2012, o presidente do Brasil instituiu uma lei de 12.645 que instituiu o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, que temos até hoje essa comemoração, e também várias campanhas preventivas relacionadas com os alunos dentro das escolas. Surgiu, a partir de um período bastante importante da nossa história, o e-social, que é um sistema de escrituração fiscal que solicita informações das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O e-social ele veio para unificar todas essas informações em um único envio para o governo. Hoje, até então, existiam vários sistemas e com o e-social vem-se um processo novo de informações para o governo. Nos primeiros aspectos do e-social eram solicitadas informações de saúde e segurança do trabalho. Está havendo até hoje uma remodelação desse sistema e, nesse sentido, várias informações que antes eram obrigatórias de SST agora estão ou facultadas ou foram suprimidas desse sistema. E como ele está em processo de evolução ainda até hoje, você verá aí outras atualizações. Em 2019, nós temos também aí no período até a data atual, nós temos diversas normas regulamentadoras que estão sofrendo atualizações. É importante que você esteja atento a essas atualizações, utilize as normas literalmente direto do repositório online do site do ENIT, porque é importante estar sempre atento à norma mais atual. O e-social ele já é implantado hoje em alguns aspectos de questões fiscais, trabalhistas e previdenciárias, porém as informações de SST ainda não estão sendo enviadas para o governo. Porém, essas atualizações vão fazer com que algumas informações de saúde e segurança do trabalho sejam enviadas nesse sistema de escrituração fiscal digital, que é o e-social. Então, nesse sentido, algumas informações ainda não estão sendo enviadas, mas já existe um cronograma específico de envios. Bom, nós abordamos então o item 1 do seu material, que é o histórico da segurança do trabalho aqui no Brasil, nessa aula. Espero que você tenha compreendido todos esses aspectos importantes relacionados à legislação. O nosso trabalho preventivo ele é baseado em muita legislação aqui no Brasil. Esteja atento a essas mudanças na legislação, que existem vários aspectos importantes. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Espero também que você tenha anotado todos os tópicos importantes. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.